Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Trazendo todos os dias informações aí sobre os fundos imobiliários, né? E uma notícia que chamou muita atenção aí na última sexta-feira, né? Foi o IRDM11, né? Ou seja, um fundo imobiliário de recebíveis, né? Que mais ou menos aí uns 4 até mesmo 5 meses, né? Que ele está trazendo informações contínuas, né? Devido aos impactos que ele tem sofrido, né? Ele é um fundo de papel, tem uma grande quantidade de investidores, né? Atualmente a sua cota está a R$ 79,19, né? Tem entregado um dividendo aí nos últimos 12 meses de 12,76, né? Quando nós olhamos para esse número, é um número até bom, até razoável, né, para um fundo de papel. Só que esse dividendo ele continua alto, principalmente devido à alta desvalorização das cotas que vem sofrendo aí nos últimos meses, né? Ou seja, a cota vem despencando, né? Além de distribuir um dividendo reduzido, né? A cota vem despencando. Como a cota vem despencando, né? Quando a cota despenca, né? E o dividendo ele permanece mais ou menos estável e a cota despencando, essa taxa de retorno ela acaba aumentando, mas porque a cota está despencando, não é porque o dividendo está aumentando, né? Mas porque a cota está despencando porque a quantidade de pessoas que tinham cota deste fundo que está querendo vender está maior do que o número de pessoas que quer comprar, né? Então, quando a oferta de uma cota de determinado fundo está mais alta do que a pressão de compra, existe uma tendência dessa cota começar a cair e desvalorizar, né? Isso, evidentemente, fez com que o preço sobre o valor patrimonial também acabasse despencando, né? Ficasse aí 0,91, né? Porque com a queda do valor da cota, ele começa a se distanciar do seu valor patrimonial. Mesmo assim, ele ainda tem uma boa liquidez de 5,2 milhões, né? Principalmente porque ele era considerado um fundo de papel muito seguro e essa bela desvalorização de 9,72% nos últimos 12 meses, né? Ou seja, para um fundo de papel que era considerado muito bom, isso é uma grande queda, né? Porque na subida do IFIX todo mundo se beneficiou, né? Todos os fundos se beneficiaram. E embora a Selic ela tenha caído e a gente tenha passado aí por momentos de deflação, você não vai ter nenhum bom fundo de papel sofrendo desse jeito, né? Ou seja, na casa aí de 9,72%, né? Se você tivesse investido nos últimos 6 meses, só teria perdido, né? Se tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria R$ 971,05. Se você tivesse investido nos últimos um ano, você teria menos ainda, né? E se você tivesse investido aí nos últimos 5 anos, né? Você conseguiria ter sido beneficiado, né? No primeiro momento. Com a chegada da pandemia, ele caiu, mas rapidamente ele se recuperou, como nós podemos observar. Só que quem compra fundo imobiliário, né, tem que fazer a seguinte análise: esse fundo ele não está caindo nos últimos anos, nos últimos 6 meses. Ele vem caindo, na verdade, desde o mês de fevereiro de 2021 é que ele vem despencando, né? Então, muitos investidores, quando eles vão comprar um fundo imobiliário, eles fazem um recorte só do
último ano, né? Então, no último ano, né, 2023, nós tivemos muitas notícias ruins por causa dele, por causa do DEVA, para o HCTR, que o Iridium, né, o IRDM11, ele possui cotas deste fundo. Então, muita gente pensou que este fundo estava caindo esse ano. Não. Notícias ruins desse fundo, ou seja, esse fundo ele vem despencando desde fevereiro de 2021 é que ele vem despencando as suas cotas, né? Só que todo mundo ficou calado, né? As notícias ruins se começaram a se multiplicar diante da queda do Teva e diante da queda do HCTR, porque o IRDM11 tem cotas deste fundo. Mas não, irmão, se você observar, é uma queda, né? Ele saiu da casa de R$ 109,51 e hoje, né, ele está batendo aí R$ 77,73, ou seja, este fundo nunca se recuperou, né? E no começo de 2023, o buraco ainda era mais embaixo, estava R$ 72,44. Teve uma subida porque o IFIX fez todo mundo cair, mas ele despencou de novo, né? Então, sempre quando você for comprar um fundo imobiliário, não compre baseado na notícia da semana, não compre baseado no último ano, dê uma olhada como é que este fundo vem se comportando aí nos últimos 5 anos no mínimo, né? Principalmente como ele se comportou diante da pandemia. Ele se recuperou ali no primeiro ano da pandemia, se recuperou de forma brilhante, mas desde que ele se recuperou que ele só cai. Então, enquanto os outros fundos de papéis cresceram, né, e muitos chegaram até bater as suas máximas, como MXRF11, né, HGCR11, KNCR11, ou seja, que subiram, né, subiram, ou seja, se recuperaram, chegaram a um patamar elevadíssimo, e RDM11 só cai desde fevereiro de 2021. Então vocês fiquem atentos porque muita gente no ano de 2021 e 2022 foi muita recomendação de compra que vocês viram por aí e muita gente comprou sabendo, né, passando, vendendo a informação para vocês, passando a informação para vocês, mas ele só caía, né? Ele já vinha caindo, né? Já vinha caindo, né? Do jeito que essa queda tá, né? Fica bem complicado aí ele se recuperar, certo? Ele é voltado para títulos imobiliários, né? Ele é um fundo de papel, um fundo de dívida, tem uma taxa de administração, uma das é baixa, né? 0,17% ao ano, tem 293.905 cotistas, né? Ou seja, tem bastante cotista, então é um fundo grande, é um fundo famoso e que tinha muito conteúdo com indicação dele, como até hoje tem por aí, né? Embora estivesse despencando, né? Tem aproximadamente mais de 36 milhões de cotas distribuídas, tem um valor patrimonial atualmente de 86,95 por cota, poderia ser maior, mas devido às crises tem despencado, né? Tem um patrimônio de 3,17 bilhões e neste mês, né, vai entregar um dividendo aí de 0,71 centavo. E esse dividendo de 0,71 centavos é que chamou a atenção mais uma vez, né? Eu já vou comentar com vocês. Se você tem esse fundo nos últimos 2 anos, né, infelizmente você não tem nada para comemorar. Nem nos últimos 2 anos, nem nos últimos anos, nem nos últimos 3 meses e nem nos últimos um ano. É o que eu estou dizendo para vocês. Ele vem despencando desde fevereiro de 2021 e muita gente recomendando compra dele, né? Só deixaram de falar dele agora em 2023 por causa da queda do DEVA e do HCTR, que o RDM11 tinha cota deles.
mas ele já vem sofrendo há um bom tempo, né? Se você está com ele há mais de 5 anos, né? Conseguir uma rentabilidade de 34,67, mas se colocarmos a inflação, esse rendimento vai para 2,36, muito baixo para o fundo de papel, né? Se nós olharmos a sua comparação, né? Quem comprou nos últimos 2 anos está apanhando do CDI, né? Apanhando de CDI. Quem comprou nos últimos 5 anos surfou na subida, mas está sofrendo agora na queda, né? Porque ele se recuperou diante da subida do IFIX, mas quando chegou no platô, né? Quando caiu, ele foi o primeiro a cair junto, né? Evidentemente, tem dificuldade para bater todos os indicadores, né? Se nós descermos, né, lá vai ter parte de dividendo, entregou nos últimos 12 meses 12,71, 76%, né? Os últimos 5 anos, é aqui que está o problema, entregou um dividendo de 13,57. Então, muita gente de olho no dividendo, porque o dividendo continuava alto, mas por que que o dividendo continuava alto, né? Porque as cotas estavam despencando, né? Se a cota está despencando, o dividendo ele aumenta, né? Ó, olha aqui, ó. A cota despencando, se a cota ela está despencando, eu pago o dividendo uma vez ao mês e o fundo vem despencando todos os dias, o que, que vai acontecer? O dividendo ele vai aumentar. É que nem agora, a cota do DEVA, o dividendo do DEVA está altíssimo, mas a cota dele está lá embaixo, né? Hoje a cota do DEVA está quase 20%, se eu não me engano. Mas por quê? Porque a cota está lá embaixo, né? E mesmo entregando aí um dividendo de 13,57, ou seja, um dividendo que se mantém razoavelmente estável, ele também vem despicando, né? Então, olha, justamente janeiro e fevereiro alto, depois despencou, se recuperou, né? E desde 2022 que esse dividendo ele vem despencando, né? E de novo ele caiu, né? Porque ele entregou mês passado 80 centavos e agora ele entregou 71 centavos. Ou seja, ele está entregando no atual momento um dos menores dividendos, né? Esse mesmo dividendo ele entregou no mês de março de 2020. Em março de 2020, em meio à pandemia, esse fundo imobiliário entregou esse dividendo de 71 centavos. Ou seja, é uma volta ao passado, né? Hoje, o IRDM11 está entregando dividendos de pandemia, né? Ou seja, baixíssimo, né? Então, por isso que nós tivemos aí na sexta-feira bastante notícia, porque ele caiu, só que agora ele bateu, distribuindo para os seus cotistas um dividendo aí de pandemia, né? Ou seja, um dividendo muito baixo, né? Um dividendo que só vem despencando, né? E, evidentemente, se nós olharmos aqui com relação à distribuição de dividendos, né, vai ser bastante variado aí, né? Porque nós devemos levar em consideração como a cota vai despencando, o, o valor proporcional de dividendo ele vai aumentando, ou seja, como se estivesse entregando 1% ao mês. Só que para quem comprou a cota, né, vai sofrer muito, né? Por quê? Porque essa cota está despencando. Você está recebendo dividendo, mas o valor da sua cota ele está despencando. Ou seja, você está recebendo dinheiro por um lado, mas diante da queda ele está saindo de outro, né? Então, está bem complicado, né? Vamos dar uma olhada na carteira do IRDM11, né? Se nós olharmos a carteira do IRDM11,
a gente vai perceber algumas coisas. Por exemplo, IPCA 9, IPCA 7, CDI 5, IPCA 10, IPCA 10, IPCA 7, IPCA 9, IPCA 10. Então, eu fico me perguntando por que alguns influencers dizem que o IRDM11 é um fundo high grade. Não, ele é um fundo high yield. Basta você olhar o tipo de empréstimo dessas carteiras. É IPCA e 10. O IPCA dos títulos públicos está IPCA mais 5,7. Aqui está entregando IPCA e 10. Você tem consciência que este fundo está recebendo o dobro do IPCA, ou seja, o dobro do que o governo está oferecendo? O governo está oferecendo IPCA mais 5,5 em um título público. Aqui está oferecendo IPCA mais 10. Você acha que isso é um fundo high grade? Não. IRDM11 ele é um fundo de alto risco, né? Olha o CDI dele, CDI 5, né? CDI 5, né? CDI 6,5, CDI 4,9, né? Olha a carteira dele, olha, CDI 5, CDI 6, CDI 6,5, né? Vocês estão observando o risco que vocês estão levando quando compram uma carteira dessa? Então, olha, IPCA e 12, ou seja, IRDM11 empresta dinheiro para um público extremamente arriscado. IPCA e 12 é um empréstimo de alto risco, né? Você está emprestando para quem ninguém empresta, para você pegar um IPCA e 12. Né? Ou seja, é um fundo de alto risco. Você compra ele, mas você sabe que ele é um fundo arriscado. Vamos ver aqui. Ele tem muitos ativos, né? Ou seja, ele tem uma exposição baixa do seu patrimônio, né? De 0,2, de 0,19, é verdade. Só que olha a carteira IPCA e 6, aqui próximo dos títulos públicos, mas aqui IPCA e 12, IPCA e 8, IPCA e 10, IGPM 10, né? Olha, IPCA 6, 10, 9, 6, IPCA 11, IPCA mais 12, IPCA mais 15 dentro de uma carteira, né? IPCA 15 dentro de uma carteira, tá certo que tem uma exposição de 0,06, mas IPCA 15 está pagando 3 vezes o que um título público paga. Tá certo que a exposição é muito baixa, mas mesmo assim ele empresta para um público arriscado. Olha aqui, ó, IPCA 14,5. Ou seja, não é um fundo high grade, esse é um fundo high de alto risco, né? Ele tem uma carteira diversificada? Tem uma carteira bacana? Tem. Mas quando vier uma crise, que são essa que está acontecendo, que não é desse ano, já vem um bom tempo, como eu mostrei para o gráfico para vocês, que a cota vem caindo, né? E o que acontece com as suas carteiras de fundos imobiliários, né? Na carteira de fundos imobiliários, quando o IFIX sobe, todo mundo se beneficia, né? Porque ele tem fundos bons na sua carteira, né? Tem o XPMOL na sua carteira, que é um excelente fundo de shopping. Tem o HGCR11, que é um excelente fundo de shopping, ou de recebíveis, né? Ou seja, de papel, né? Deixa eu ver aqui outros, né? Mas, se nós formos ver, tá aqui, né? Que o pessoal percebeu, né? DEVA 11, né? Despencando. Todo mundo tem DEVA 11, tá tendo prejuízo. E o DEVA 11, ainda hoje, com todos os problemas que o DEVA 11 enfrenta, né? Ele
está com 1,85% da carteira exposta ao DEVA 11 e tem um custo médio de R$ 101,37, né? Tem posicionado 57 milhões no DEVA, né? Deixa eu ver aqui qual é a cotação que o DEVA está no atual momento. Vou só abrir aqui. DEVA 11, né? Deixa eu olhar aqui. DEVA 11. O DEVA 11 está R$ 42,09, né? Ou seja, ele comprou cotas do DEVA por R$ 101,34. Atualmente, o DEVA está com a cota R$ 42,09, ou seja, já vem tendo um prejuízo aí mais de 50%, né? Ou seja, mesmo que o DEVA venha distribuir os dividendos, jamais vai tapar o buraco caso este fundo precise vender as cotas do DEVA, né? Mesmo que o DEVA ali venha entregando ali todos os meses o dividendo, não vai conseguir tapar esse buraco se um dia precisar vender o DEVA nas cotas que eles estão hoje, né? Tem boa posição no Canip, né? Aqui, certo? Aí vamos ver o TORD 11. Vamos ver o TORD 11, que é outro também que teve bastante notícia ruim sobre ele. TORD 11, vamos ver qual o valor que ele se encontra. R$ 2,12, né? TORD, né? Ou seja, ele comprou o TORD por R$ 10,47 cada uma das cotas, tem 7 milhões de cotas, tem investido neste fundo 15 milhões, o custo médio dessas cotas são R$ 10,42 e o TORD no atual momento está R$ 2,12, né? Vamos ver o HCTR. HCTR 11. R$ 36,32. HCTR que faz parte da carteira, né? Que ele não vendeu, tá aqui, ó. HCTR ele comprou no valor de R$ 119,23, tem investido 15 milhões né? 15 milhões investido. E a cota do HCTR no atual momento está R$ 36,32. Ou seja, se ele girar essa carteira para se livrar do DEVA, para se livrar do TORD, para se livrar do HCTR, ele vai ter um baita prejuízo. E ficando posicionado não vai adiantar, porque o que ele recebe de dividendo mensal não cobre o rombo com a desvalorização das cotas, né? Então, para vocês verem como a situação do IRDM11 é complicada, né? A distribuição na sua carteira, 71,78% de CRI, né? Tem 16,61% com exposição a fundos imobiliários, tem 4,82% de caixa. Com relação ao indexador, 60% da carteira e IPCA, né? IPCA, esse ano está difícil. Próximo ano talvez aumente mais, mas esse ano está bem complicado porque o IPCA veio baixo. Tem também CDI na carteira, mas é principalmente IPCA, mas IPCA super arriscado. Vocês viram, IPCA 10, IPCA 9, IPCA 15. Então, fiquem de olho aí no IRDM11, né? Aqui não é nenhuma recomendação de compra, né? Ou seja, porque muitos podem olhar para a situação do fundo e ver como uma oportunidade para comprar. Também não é uma recomendação de compra, né? Também não é uma recomendação de compra, né? É somente para você olhar, para você estudar, para você ficar de olho, né, nos fundos imobiliários antes de você comprar.
E caso compre, saiba o que você está levando, né? Estude para saber o momento, se fica com este fundo imobiliário, se vende, qual é a melhor alternativa, né? Porque agora este fundo está passando por um momento complicado, né? Porque a cota está despencando, né? E o dividendo também está despencando. Então, segue aí o nosso canal, comenta, curte, compartilha, né? Fique de olho, né? Porque as notícias ruins dele se multiplicaram nesse ano, mas já vem um bom tempo que ele vem aí sofrendo, né? Ou seja, que é importante ficar de olho, certo? Então, um abraço para todos vocês, né? Curte aqui o nosso canal. Todos os dias vamos trazendo informações aí com relação a fundos imobiliários. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.